Meio-dia mais um minuto. Hoje, terça-feira, dia 23 do mês de fevereiro. Estamos iniciando mais uma edição do programa Abordagem Regional. Boa tarde para você. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Você que estava na sintonia com ele, Vanei Marques e o Show da Manhã. Agora, eu e o Reinaldo, juntamente com o presidente do Legislativo Ferreirense, o vereador Luiz Antônio de Moraes, o vereador Maguila, já presente com a gente. E eu começo cumprimentando o meu companheiro de trabalho, Reinaldo Rocha. Hoje é Rocha e é Reinaldo. Sempre é Rocha. Reinaldo Rocha, por favor. Isso vai caber uma indenização. Druziane responderá amanhã. Tá certo? Vereador Maguila, boa tarde. Boa tarde, Paulo. Boa tarde, Reinaldo. Todos os ouvintes da comunidade FM. É um prazer estar aqui com vocês, iniciando esse programa aqui de uma abertura que vocês estão fazendo, um espaço cedido ao Legislativo Ferreirense, para a gente comentar um pouco sobre o trabalho da Câmara, algumas situações do município. Acho que é muito importante esse contato com a nossa população e a emissora de rádio é um meio de comunicação importantíssimo nesse sentido. Então, agradeço a oportunidade que vocês estão dando aos vereadores, à Câmara Municipal, e parabéns por essa iniciativa. Bom, o vereador Maguila foi o convidado da estreia do Espaço Legislativo pelo fato de ser o presidente do Legislativo. A partir dessa terça-feira, segundo uma conversa com o presidente do Legislativo, nós iremos fazer um escalonamento. Toda terça-feira estará conosco um representante do Legislativo. E também num bate-papo a gente vai ver aqueles vereadores que apresentam indicações, requerimentos, e vai ser feito um escalonamento para a próxima semana. O vereador já me adiantou, só uma questão de confirmação, mas provavelmente o vereador Rômulo, é isso? Isso, o critério que a gente está adotando, ontem eu conversei com alguns vereadores e já comuniquei oficialmente a todos que vocês estavam abrindo esse espaço para a Câmara, para os vereadores, né? E a ideia é como nas primeiras sessões desse ano houve uma quantidade de matérias maior apresentada por mim, pelo Rômulo, pelo Miguel, depois na sequência o Sérgio. Então a gente vai seguir mais ou menos nessa ordem, de acordo com as matérias apresentadas, as respostas que chegam do Executivo, e a gente vai cada semana aí colocando um vereador para vir aqui, até que passe todos os 11 vereadores. E a gente cria essa rotina de comunicação, de informação da Câmara Municipal, dos vereadores com a população através desse espaço que a emissora está abrindo. Muito bem, meio-dia mais 4 minutos. Deixa eu já registrar algumas pessoas que estão interagindo e curtindo. Você pode também enviar sua pergunta pelo nosso WhatsApp 971484116. Algumas já chegaram via as redes sociais. Eu quero mandar um abraço aqui para o também vereador Elcio Arruda, que está compartilhando, Hugo Brito, Renata Magrini, Marisa Campanha Travachim, Daiane Rizzi dos Santos, Beth Silva, Fabiana Júlia César Adão, daqui a pouquinho mais alguns nomes de pessoas. E a popularidade do Maguila tá boa, né, Reinaldo? Bacana, né? Tá 992 pessoas. Tá em alta. Tá em alta. É bom ressaltar, não é propaganda política, hein? De forma de alguma. jeito nenhum, mesmo tá porque certo? Nós estamos falando dos trabalhos legislativos, e o vereador Maguila, há 15 anos já na Câmara Municipal. Poderia contar um pouquinho esse histórico do Maguila, 15 anos, e o que é mais importante, e um dos objetivos da presença do Maguila é falar do novo site da Câmara Municipal de Porto Ferreira, que você pode acompanhar tudo, porque a gente sabe, Maguila, que às segundas-feiras, nas sessões, o número de pessoas que participam é muito pequeno. Salvo raríssimas exceções, quando tem algum requerimento, algum projeto que é feito uma convocação e algumas pessoas até vão à Câmara Municipal, mas não é comum a população acompanhar o Legislativo. Mas não que eles não se interessem, eles querem saber, mas não tem a paciência daquela metodologia, o ritmo, leitura de ata, requerimento, acaba não sendo assim de muito entendimento do leigo. Depois a gente acompanha, e é por isso que nós criamos esse espaço legislativo já na terça-feira. Porque tudo aquilo que foi pauta na segunda, o vereador vai vir aqui falar também pra gente. Então, queria que você explicasse um pouquinho sobre esses 15 anos do Maguila, que inclusive você já deu uma entrevista no Jornal do Porto, que foi publicada nessa última semana. É colocado o nome à disposição. Esse ano a gente sabe que é ano de eleições, e depois a gente vai entrar na esfera federal. Eu quero a opinião do legislador também na legislatura federal. Queria uma opinião sua, principalmente de algumas declarações. Daqui a pouquinho a gente fala sobre isso. Mas primeiro, 15 anos do vereador Maguila e esse novo site da Câmara Municipal. Bom, Paulo, eu queria inicialmente registrar aqui também que essa questão da audiência tem sido muito importante. O programa de vocês, um programa voltado ao jornalismo, nesse horário
que nós não tínhamos um espaço aberto à população para receber informações nesse sentido. Então, acho que essa audiência também se deve ao programa que vocês criaram aqui, estão de parabéns. Os 15 anos no Legislativo, eu comecei meu trabalho na política em 2000, foi a primeira campanha minha. 2001 tomei posse em janeiro, que completou agora 15 anos, né? Então, o Jornal do Porto fez essa entrevista nesse sentido de mostrar um pouco desse trabalho, o qual agradeço também ao Colúcio, o pessoal do Jornal do Porto por esse espaço que foi aberto. Comecei na política pelo Partido Verde, fiquei 2 anos, depois mudei para o PPS. Ao longo desses anos, eu estou como vereador na Câmara Municipal 15 anos consecutivos. Estou na minha 3ª gestão como presidente da Câmara, onde pude, através da presença da Câmara, adquirir muita experiência na parte administrativa dos trabalhos da administração pública, que ela é um pouco diferente da privada, né? E também deu para fazer uma série de trabalhos com apoio do meu partido, dos deputados do meu partido, junto a Porto Ferreira. Então, através do meu trabalho legislativo, nós conseguimos trazer algumas ações importantes para Porto Ferreira, como foi, por exemplo, a instalação do Corpo de Bombeiros, a vinda da ETEC, a instalação do Senai, a criação do Parque Henriqueta Libertucci. Nós conseguimos criar também a Farmácia Cidadã, trazer o Projeto Guri. Fizemos um trabalho aí junto ao CDHU, onde conseguimos, depois de vários anos de trabalho, implantar a construção e entrega no final do ano passado de 69 apartamentos pela CDHU. Então, assim, são vários trabalhos ao longo desses anos que trazem assim, uma grande satisfação como cidadão, porque muitos desses trabalhos a gente só consegue realizar através da política. Você, como um cidadão comum, às vezes você não consegue os contatos necessários, buscar recursos, ter uma atuação voltada ao município. Então, a política, ela realmente não é fácil. A gente tem todo dia notícias negativas referente a políticos que estão atuando, mas também tem esse lado positivo. Quando você vê uma obra como essa, um trabalho que vai ficar para o município, e você teve condições de contribuir com isso, você teve condições de viabilizar esse projeto. Então, realmente é muito satisfatório. Eu vejo muito positivo o meu trabalho nesses 15 anos, justamente por essas conquistas que nós conseguimos para Porto Ferreira e para a nossa população, né? O Maguila, sabe que o ouvinte sempre tem prioridade, sempre que chega a pergunta a gente interrompe para que dê tempo de atender os nossos ouvintes também. O Mário, ele disse que mora no bairro São Manuel e pergunta se o Legislativo está acompanhando obras paradas, algumas inacabadas, inclusive de outras gestões também. Como é que está o acompanhamento do legislador em relação a isso? Sim, nós temos feito vamos colocar nessa legislatura que é a atual nossa, desde 2013 a gente tem feito através da Câmara, não somente eu, mas outros vereadores também, cobranças ao Executivo para a conclusão de obras que estão paradas, até porque uma obra parada ela começa a se degradar, dinheiro público está sendo empregado ali e várias não foram realmente concretizadas. A Câmara Municipal ela tem autonomia no sentido de fiscalizar e cobrar. Nós não temos, o vereador não tem autonomia para ir lá e determinar a execução. Então, a execução dessas obras depende da prefeitura, do prefeito. No caso, nessa legislatura, a prefeita que é responsável pela execução das obras. A Câmara tem condições de fiscalizar, cobrar, e é o que a gente tem feito através de requerimentos, reuniões, até mesmo audiências públicas, né? A gente vê, semana passada soltou uma nota oficial pela prefeitura dizendo que iria concluir 12 obras até o final do mandato, né? Só que se você pegar as obras que estão ali, se aquelas forem concluídas, ainda vai ficar mais umas 6 a 8 fora. Por exemplo, não está incluído lá a praça do Alto do Serra d'Água, a quadra anexa ao Alto Serra d'Água. Nós temos uma quadra lá no Jardim Aníbal que está abandonada, a obra também não está parada. No Santa Marta. Semana que vem começa, né, Reinaldo? Semana que vem, provavelmente. No Santa Marta. Então, uma série de obras, além daquelas que já tradicionais vêm sendo discutidas, que é a Avenida Rodolfo Street, o BS estão sendo construídas, a UPA, que está pronta lá ao lado da Polícia Militar, atrás da SER, e não tem condições financeiras agora de colocar em funcionamento. Então, essas obras a gente tem acompanhado, só que eu acho que, assim, na minha opinião, Paulo, o que precisa é o município ter uma gestão, fazer um planejamento. Quando você está lidando com o município, a coisa pública, você precisa ter um planejamento. Existem algumas ferramentas para isso, já instituídas, como por exemplo assim, o PPA, é o Plano Plurianual. Então você faz um planejamento de aonde você vai investir seus recursos durante 4 anos. E depois você tem que executar.
existe o plano diretor do município, existe lei do zoneamento. Então, existem algumas ferramentas que precisam ser colocadas em práticas por uma boa gestão administrativa para que essas obras deem continuidade. Existe uma série de justificativas, faltou recurso, faltou isso, faltou aquilo, mas, na verdade, a administração municipal, no caso a prefeitura, é responsável, sim, pela início e conclusão dessas obras, e mais do que isso, além de concluir, colocar em funcionamento. Porque o principal objetivo de uma obra é servir a população, prestar serviço. Então essa é a atribuição do Executivo. E os vereadores, como foi a pergunta, têm feito, sim, essa cobrança através de requerimentos, de reuniões, cobrando e tentando viabilizar junto ao Executivo para que elas sejam realizadas. Mas volto a dizer, nós vereadores não temos autonomia para chegar lá e determinar as execuções. Isso cabe à administração municipal. 12:02. Olha, a semana retrasada esteve aqui o diretor de obras, né, conversando com a gente, falando inclusive dessa polêmica da Rudolph Strait, questionamento que o vereador Rômulo já fez requerimento também, você a semana passada também fez requerimento cobrando algumas ações, e é lógico, nós temos tudo isso porque pelo sistema, nós por sermos uma rádio, obrigatoriamente temos que ter uma censura, e isso é gravado, e nós vamos com muito carinho guardar essas gravações para que no momento oportuno possa ser utilizado, não é como cobrança, mas para evidenciar ou lembrar o legislador ou o executor de que ele falou algo e aquilo tem que ser cobrado, e que é o papel da rádio, né? A rádio comunitária principalmente, que tem que trazer o que é de interesse da comunidade. Agora, o que me preocupa, né, tanto como cidadão, e não como radialista, mas como cidadão, que eu já participei em algumas sessões camarárias, e é sempre preocupante, por quê? Porque o executor sempre joga a culpa no legislador. Olha, nós mandamos um projeto, o projeto foi em regime de urgência, mas não foi aprovado, ou a base da oposição fez com que isso não fosse aprovado, enfim. Há sempre, tipo assim, eu tiro o meu da reta, né? O executor joga a culpa no legislador, o legislador fala que não tem o que fazer, mas não tem uma outra esfera. Quando eu acompanhava em algumas sessões, olha, o prefeito tem 15 dias para responder o requerimento, não responde, aí há um diálogo, aí tem aquela pessoa que representa o executivo no legislativo, tenta um acordo, mas se não vem resposta, se não tem atitude, qual é o passo que o vereador tem que fazer para que efetivamente o povo não seja lesado? O caminho é através de um Ministério Público ou de uma ação civil. Isso quando não for na esfera do Legislativo. A outra situação é a Câmara Municipal tem autonomia. Existem algumas ferramentas, algumas possibilidades previstas no regimento, por exemplo, convocar o prefeito e convocar o diretor para fazer esclarecimento público em uma sessão da Câmara. Outra alternativa é a criação de uma SEI para fazer investigação quando houver uma denúncia de alguma irregularidade mais crítica sobre uma determinada obra, como aplicação de recurso, não cumprimento de algum critério de projeto. Então a Câmara, o vereador pode abrir uma comissão de investigação que pode se tornar depois uma comissão processante. Então existem algumas alternativas e algumas delas já foram até utilizadas, inclusive via Ministério Público, para tentar solucionar alguns problemas. A questão da resposta, por exemplo, ontem a gente estava discutindo na sessão da Câmara, ao final, a falta de cumprimento, às vezes, da Prefeitura de algumas legislações municipais. E isso não pode ocorrer. Toda lei municipal, seja ela complementar ou ordinária, uma legislação que existe no município, ou uma lei federal ou estadual, ela tem que ser cumprida à risca pelo município. A Prefeitura tem duas opções: ou ela cumpre a legislação, ou ela faz uma ação para revogar essa legislação. O que não pode é você ter determinada lei prevendo uma ação e o município simplesmente não realizar. Então, essas situações, quando há uma discordância, que foi o que eu falei ontem para os vereadores, tem que ser tomada uma outra providência. A providência é instalar uma comissão para fazer a investigação e até processante se for necessário, ou procurar via Ministério Público quando não há um acordo junto ao Legislativo e Executivo. Essas são as alternativas possíveis aí iniciais, né? 12:16. Vereador, só para exemplificar, para facilitar os nossos rádio ouvintes e internautas que nos acompanham pela Rádio Comunidade News.com.br ou pela 105,9. Ontem foi aprovado um projeto de lei onde o Executivo aumenta em 10% o pagamento dos servidores públicos e mais o Vale Alimentação, que aumentou R$10 de 490, passou para R$500. Sabemos, né, já é notório, já houve questionamento
na Câmara Municipal sobre o limite prudencial da folha de pagamento, que não pode ultrapassar, né, os 54%, quer dizer, já está no limite. Alguns cargos comissionados, que é de livre nomeação do Executivo, deveriam ser exonerados, né? Foi dito pelo Executivo que esses cargos foram exonerados. O limite prudencial já está. Como é que fica a situação dos vereadores que aprovaram o projeto, se já está no limite? O vereador, ele tem o poder para não aprovar e depois comprar uma briga diretamente com o servidor público? Peraí, eu, prefeito, mandei e os vereadores não aprovaram os 10%, que inclusive é pouco, perto dos índices que foi gerado. Como é que fica essa situação em que às vezes é atribuído ao legislador, né, uma culpa pela não aprovação que poderá no futuro comprometer o orçamento? Isso funciona assim, Paulo. O reajuste que foi aprovado ontem é a reposição da inflação, que inclusive ficou abaixo do que o sindicato estava pedindo. Sem dúvida. Mas foi o que conseguiram chegar no acordo desses 10%. Então, a reposição salarial pela perda da inflação, ela não impacta nesse índice não seria assim um impedimento a folha estar alta para fazer a reposição do salário. O que vai acontecer agora é que, se com a reposição a folha ultrapassar o índice que é previsto pela Lei de Responsabilidade Fiscal, que tem dois. Primeiro é 51,3. Esse eles chamam de prudencial. Na verdade, 51,3 o que é? 90% dos 54. Então, quando atingir esse limite, a prefeitura já não pode mais contratar ninguém, não pode pagar hora extra e tem que fazer ação para reduzir a folha de pagamento. Se passar dos 54, aí é mais crítico, porque esse é impeditivo mesmo. Aí ela tem que começar com algumas ações, que é exonerar cargo em confiança primeiro, cortar a hora extra, gratificação, e se chegar a um limite muito crítico, aí começar um processo até de revisar os cargos efetivos. Mas isso em último caso, que não é o caso de Porto Ferreira. Inclusive, na estreia do programa, a primeira convidada foi a prefeita Renata Braga, que ela disse que já estaria tomando todas essas medidas, que os cargos exonerados, os cargos de livre nomeação seriam exonerados, mas que preocupava porque ela acreditava que talvez teria que mexer nos cargos efetivos. Você acha que realmente chegará nisso? Acredito que não, porque ainda tem muita gordura para queimar, vamos dizer assim. A prefeitura ainda tem uma quantidade grande ainda tem uma quantidade grande de cargos em comissão que teriam que ser primeiro exonerados para depois chegar no servidor efetivo, né? O servidor efetivo é o último que ela teria que mexer. E hoje, mesmo com as exonerações que foram feitas baseadas naquele TAC, que inclusive ontem nós estávamos na Câmara, eu, o vereador Rômulo Ripa, o vereador Miguel, discutindo uma resposta que veio num requerimento, onde houve uma suspeita, e isso vai ser melhor apurado agora, é que talvez não tenha sido cumprido o TAC que tinha sido colocado com o Ministério Público, no sentido de exoneração de todos os cargos. O vereador Rômulo Ripa, inclusive, semana que vem vai estar aqui, pode falar um pouco melhor sobre isso, que é um trabalho que ele está fazendo, que é uma resposta no requerimento dele, porque vários dos cargos que a gente imaginava que seriam realmente exonerados, eles foram exonerados de um cargo e contratados em outro. Isso. Então acabou não saindo da administração municipal. Então esse salário ainda continua impactando na folha. Exatamente. Ele não foi eliminado dessa despesa da folha de pagamento. Então houve algumas manobras ali de demitir um cargo, colocar em outro, principalmente no final do ano, e acabou gerando certa dúvida sobre até o cumprimento do TAC que foi feito com o Ministério Público, que era para exonerar alguns desses cargos. Os vereadores estão acompanhando isso. Estão acompanhando e ontem já teve uma reunião, não em sessão plenária, antes, durante o dia. Hoje também está tendo algumas ações nesse sentido, que é o trabalho nosso de fiscalização, né, para o cumprimento disso. Mas volto a dizer, a informação que nós recebemos ontem, inclusive que eu pedi essa informação antes da votação do reajuste de 10% ao servidor, que aliás quero agradecer a todos os vereadores, porque quando fala que a Câmara impede o Executivo, né? Ontem, por exemplo, houve um pedido do Executivo, da Prefeitura, da diretora financeira, para que pudesse votar ontem esse projeto, para que pudesse fazer o recálculo na folha e no dia 4 de março agora o servidor já receber com reajuste. Inclusive o retroativo de janeiro. Inclusive o retroativo de janeiro, por quê, Paulo? Porque com o aumento do salário mínimo que ocorreu a nível nacional, o piso da Prefeitura em janeiro estava inferior ao piso nacional, e isso não é permitido por lei. Então nós tivemos que agilizar essa votação e a Câmara, todos os vereadores foram unânimes em votar, em concordar com isso, para poder fazer o reajuste e o servidor já ter a recomposição dessa perda salarial que ele estava tendo, né?
Então a Câmara ela é solidária quando a matéria tem necessidade, quando é realmente interesse público, né? Quando não, é lógico que a Câmara vai questionar, vai pedir mais informação antes de deliberar sobre um projeto, né? O César, do Alto do Serra d'Água, diz que há um tempo atrás saiu que a Câmara Municipal devolveu ao município cerca de R$500 mil. O que foi economizado para se chegar a esse valor? E deste valor, o que a prefeitura pode usar? Como que ela justifica esse dinheiro para os gastos municipais? Nós tínhamos um orçamento previsto, falando sobre a economia, onde nós economizamos. Nós tínhamos uma ampliação, uma reforma prevista na Câmara para ser feita no parte do prédio, que nós, em função da baixa arrecadação no município, junto com todos os vereadores, decidimos não praticar essa reforma no prédio da Câmara. Então houve uma economia nesse sentido. Além de outras práticas que nós implantamos. Por exemplo, como eu comentei sobre o site, hoje, todas as matérias dos vereadores, a gente teve uma redução enorme na parte de impressão de documentos, porque está sendo feito tudo digitalizado. Então a gente digitaliza o requerimento, digitaliza as respostas, coloca no site, envia aos vereadores. Então nós tivemos uma série de algumas economias a nível de energia elétrica, de consumo. Então nós fizemos algumas ações que realmente deu uma economia do que nós havíamos recebido em torno de R$500 mil, 490 mil. E esse valor foi devolvido à prefeitura. Só que assim, a partir do momento que ele entra na prefeitura, nós não temos mais autonomia sobre esse dinheiro. Ele passa a ser uma receita do executivo e aí é uma autonomia da prefeita onde ela vai aplicar. Havia feito alguns pedidos havia feito um pedido no sentido de que parte desse dinheiro fosse encaminhado ao Hospital Dona Balbina, a Paz Solar, porque havia um pedido deles na Câmara para que parte desse recurso fosse passado. E também havia uma parte do pedido feito, uma outra proposta, para utilizar esse recurso na pavimentação de uma rua que liga ali no bairro dos Granjeiros. Então, assim, nós fizemos algumas indicações à prefeitura de como utilizar esse recurso. Mas, assim, a autonomia é da prefeitura. Depois que o dinheiro é devolvido, nós não temos mais como interferir, nós não temos como decidir sobre o uso desse recurso. Muito bem, meio-dia mais 24 minutos. Deixa eu registrar mais aqui algumas pessoas interagindo. O Aguinaldo Cigano, o Marcos André, eu creio que é o Maquininha. Sim. O Marcos André, o Antônio Carlos Pirondi, Jean Carlos Bissoli também, aqui parabenizando o trabalho da rádio e enaltecendo o trabalho do vereador Maguila, há 15 anos no Legislativo Ferreirense. Meio-dia mais 27 minutos. Ô Maguila, é difícil hoje ser político, ser vereador, mesmo porque a gente está dando, é lógico, uma conotação, isso está tendo repercussão nacional e internacional, porque está todo mundo de olho nessa questão, né, dessas investigações. Agora o presidente Lula, presidente Fernando Henrique foram achar uma mulher do Fernando Henrique, o Fernando Henrique disse que o filho é do Lula, enfim, virou agora uma miscelânea desgramada. Eu ia falar um nome que não posso falar. Não pode falar, desgraçado. Não, isso não pode falar. Não né? pode falar. Não Desgraçado, para você que não saiba, é uma pessoa sem graça, ou seja, sem a graça divina, não sem senso de humor, tá certo? É isso aí. É difícil hoje ser político e ter uma situação quando você ouve que, inclusive, salvo as devidas proporções, já passaram uma situação muito próxima, né? Inclusive quando foi feito aí a autarquia do SAEP que passou por Odebrecht, houve muitos comentários em venda de voto e tudo mais. O vereador sentiu na pele, lógico, salvo as devidas proporções. Como é ser político hoje nesse mundo em que a classe política é vista como corrupta? É difícil, Paulo. Realmente não é uma dificuldade, porque quando fala em político, eles generalizam, a população toda generaliza todos os cargos, né? Prefeito, vereador, senador, deputado. O que a gente tem que ter, assim, bastante seriedade no trabalho. A gente tem que saber separar essas críticas, porque a gente vê postagem em rede social, você, de certa forma, acaba sendo atingido. Mas é como eu disse no início, eu acho que a questão da política, ela tem que ter uma mudança. Nós não podemos continuar achando que da forma que está bom, ou que ficar apenas fazendo crítica e não ter a mudança. Qual é a mudança principal que a gente pode promover? O voto. Se a gente não consegue pelas vias judiciais, que a gente vê isso daí, vai preso, sai, cada hora um escândalo que aparece, existe uma ferramenta muito boa, que é o voto do eleitor. Nesse momento você consegue trocar tudo aquilo que você acha que não está bom. Agora, se o eleitor também não souber praticar o seu voto com consciência, e na hora dele
apertar a tecla ali e votar em quem ele vai escolher, seja para prefeito, seja para vice, deputado, governador, presidente da república, qualquer que seja o cargo, a maior arma que a população tem é o voto. Então a gente tem que começar também a aprender a praticar isso. O que eu tenho falado para os amigos e filiados do nosso partido, por exemplo. Vamos usar agora a esfera municipal. A Câmara tem 11 vereadores, temos um prefeito, um vice-prefeito, depois os secretários. Vai manter os 11 ou vai aumentar? Não, vai manter os 11 mesmo. E depois tem os secretários, são os diretores de departamento. Por voto são eleitos 11 vereadores, prefeito e vice-prefeito. Alguém vai ocupar essa cadeira. Nas eleições que vão ter esse ano, daqui 4 anos, daqui 8 anos, sempre vai ter, no Estado democrático que nós temos, alguém ocupando essas cadeiras. Então o que nós precisamos? Bons candidatos. Nós precisamos também ter pessoas dispostas a entrar na política, porque isso também tem que ficar difícil, com todos esses escândalos que acontecem, com essa corrupção e o nome do político sendo denegrido, todo mundo acha que não quer se contaminar com aquilo, então não quer se dispor a ser candidato. Só que se nós não tivermos candidato, como vai ficar a ocupação dos cargos públicos? Principalmente dos eletivos aí, que são os políticos. Então a gente tem que ter, primeiro, a disposição de boas pessoas para se candidatar ao cargo público, para a gente poder estar bem representado. E depois o eleitor tem que saber escolher o seu representante, saber votar, para que depois ele não fique os próximos 4 anos indo na rede social, criticando, reclamando. Então a gente tem um momento de mudança importante, por isso que a cada 4 anos passa uma eleição, para você justamente avaliar o que foi e em quem vai ser votado. Eu não vou citar nomes aqui, mas, por exemplo, a gente vê na última eleição aí de deputados e de presidente da república, governador, aonde pessoas que estavam envolvidas em escândalos, estavam com o nome totalmente assim, ficha suja, né? Mas via judicial conseguiu se candidatar, conseguiu concorrer e foi eleito pelo povo. Então eu acho que sou favorável, acho que tem que ter as investigações, tem que apurar. A gente que está no meio político, a gente sofre sim com esse desgaste, porque por paralelo você é político, você é enquadrado nesse meio, mas eu acho que tem que ter uma mudança. E essa mudança passa principalmente por esses 2 pontos. Termos bons candidatos, termos bons representantes para concorrer ao cargo, e isso depende da própria população, porque o candidato, eu costumo falar, o vereador, no meu caso, eu não vim de outro planeta, eu saí aqui do meio do povo. É um cidadão comum que em algum momento se candidata, se torna um político e segue seu trabalho político. Então nós precisamos ter bons cidadãos saindo do meio da nossa população, ser candidato e principalmente o eleitor saber escolher esse candidato, votar nele, para que a gente tenha bons representantes e aí sim a gente começa a ter condições de respirar melhor, de ter um trabalho diferenciado na política, não só de Porto Ferreira, mas no estado e até no país. Posso dar uma sugestão? Diga lá, Reinaldo. Uma sugestão minha é o seguinte, como eleitor, como ouvinte, né, e como funcionário aqui, eu daria uma seguinte sugestão para você que nos ouve. Você eleitor, eu eleitor. Próxima eleição, faça o seguinte, marque aí na folhinha do seu calendário o nome do prefeito e do vereador que você votar. Porque, consequentemente, você vai se esquecer deles. E, consequentemente, você também não vai cobrá-los. Então, vamos fazer o seguinte, vamos criar a ideia e o costume de fazer a cobrança para os nossos políticos. Marque bem na sua mente em quem você vai votar e qual foi a promessa dele na campanha, para você depois cobrar. Não pela internet. Vai lá no portão da casa dele, vai lá na sessão da Câmara, vai lá na prefeitura. Olha, você falou que você ia fazer isso. Cadê? Então o brasileiro também, em certas partes, em relação ao povo, também tem culpa, porque ele não cobra. Ele não cobra depois o que os políticos prometeram durante a campanha. Daqui a pouco começa a campanha. Em agosto começa a campanha. Então marque bem quem você votou para fazer essa cobrança. Não pelas vias internet, mas cara a cara. 12h34. Já que estamos falando de eleição, antes de voltar na pauta, o senador Capiberibe propõe campanha eleitoral exclusiva na NET. Vamos ouvir a reportagem, depois eu queria a opinião do vereador. Parece que para esse ano 30% já poderá ser utilizado. Só que quem for fazer pela NET não vai ter espaço em rádio e TV, né, que é um dos argumentos. Ele acha que a campanha fica mais igual,
Porque investir em televisão, investir em rádio, fica caro e às vezes o candidato não tem. Qual que é a sua opinião de ter uma campanha eleitoral única e exclusivamente pela net? O Capiberibe propõe esta campanha. Muito bem, meio-dia 37, a gente já está atrasado com o nosso comercial, mas só para a gente fechar esse bloco, o vereador, sua opinião em relação à campanha eleitoral única e exclusivamente só pela internet? Olha, exclusivamente pela internet, eu particularmente sou contrário. Eu acho que a gente não tem ainda esse nível de acesso à informação por toda a população. Tem várias pessoas que ainda não têm esse acesso à informação, seja por falta de recurso, seja por falta de conhecimento. Então eu acho que ainda não chegamos nesse nível. Eu acho sim que ela tem que ser utilizada, é uma ferramenta muito boa para comunicação e que realmente baixa vários custos, como por exemplo o espaço em TV. Agora, a maioria dos municípios, como é o caso de Porto Ferreira, em eleições municipais, a gente nem tem espaço na TV. A gente não tem horário de TV, a gente tem horário no rádio, que aí você não tem um custo tão alto, você faz a gravação do programa, mas custos, por exemplo, com comício realmente encarece, cabo eleitoral. Tem algumas coisas que você tem que tentar baratear, até porque quanto menor for seu custo, mais condições você tem de fazer de uma forma mais autônoma a sua campanha, né? Então eu acho que ainda não chegou a esse nível de fazer exclusivamente pela internet. Acho sim que a ferramenta tem que ser utilizada e já está sendo utilizada pelos candidatos, né? Mas ainda há necessidade de ter outros meios de comunicação para poder chegar à população em geral de todas as cidades do país. Bom, acompanhando a gente também da cidade de Pirassununga, o Fabinho Eventos e o João Augusto da Cunha, aqui acompanhando o trabalho do legislador Maguila, 15 anos na Câmara Municipal, e ele disse que quer falar mais um pouquinho sobre o site da Câmara. Mas agora, Reinaldo, um rápido intervalo para a gente tomar aquele cafezinho Pacaembu. Você gosta de café, Maguila? Gosto. Cafezinho Pacaembu é bom, né? Muito bom. Vamos pro intervalinho e a gente volta já. Faltando 16 minutos para 1 da tarde, veio que uma hora passa rápido, né, Magui? Não dá Muito tempo rápido. da gente abordar alguns assuntos. Eu tinha pautado algo a nível nacional que eu queria a sua participação, mas a gente vai ter que excluir e deixar para uma próxima oportunidade, mesmo porque tem algumas questões que a gente tem visto, inclusive nas redes sociais, chegam no nosso e-mail, né, no paulocarvalho@abordagemregional.com.br, sobre ruas, né, além dos bairros que faltam a pavimentação, que nós já argumentamos aqui com o diretor de obras, ruas esburacadas, alguns bairros que está totalmente com descaso pelo que a gente vê nas imagens. Sim. Né? Quando da nossa oportunidade na TV, muitas vezes eu fui e fazer a parte de ilustrar, mas no rádio não tem como a gente mostrar as imagens, mas o senhor, como legislador, sabe que muitos bairros ainda está com muitos buracos e está um descaso. Como que o legislador vê isso e como é que está sendo feita essa cobrança? Realmente é uma realidade que a gente não via mais nos últimos anos. Já fazia algum tempo que a Câmara Municipal, os vereadores, não recebia reclamação de buraco na cidade. O que eu vejo é que está faltando um planejamento para a manutenção desses buracos. Você tem que fazer o trabalho contínuo para evitar que essa situação chegue a um limite onde você vai gastar muito dinheiro para consertar a cidade toda. É lógico que existe um problema da chuva, que é muito argumentado pela administração, mas você tem períodos de estiagem que não é só chuva todo dia. Então você tem que ir dando manutenção, porque um buraco pequeno hoje começa a passar veículos de grande porte em cima, ele vai aumentando, chega uma hora, ele vira um problema enorme. Outro dia e a gente tem feito requerimentos na Câmara, não só eu, como outros vereadores também, pedindo essa manutenção em vários pontos da cidade. Por isso que eu disse que aumentou muito a incidência de pedidos nesse sentido. Uma alternativa que outro dia eu comentei na Câmara, fazendo uso da palavra lá, que eu acho que é aí que entra a questão da gestão municipal, que é uma necessidade que a gente tem para o administrador que está à frente do município. O município ele tem receitas específicas relacionadas a trânsito. Por exemplo, quando a gente paga o IPVA do veículo, uma parte fica para o município. O IPVA é justamente para quê? Seria para você utilizar no trânsito e na manutenção das vias. Nós temos, por exemplo, um recolhimento que o município tem de ISSQN, Imposto sobre Serviço, que vem da praça de pedágio. Então nós recebemos uma parte, de acordo, a praça de pedágio ela distribui a verba maior na cidade que ela está fixada, no caso, Pirassununga e Descalvado, mas depois o município recebe uma parte menor pelos quilômetros daquela via que passa pelo município. Então Porto Ferreira recebe um recurso anualmente aí de ISS, que é o Imposto sobre o Serviço das praças de pedágio. O município recebe várias
vários impostos também, taxas de alvará, com atividades no município relacionadas a veículo. Oficinas mecânicas, autoescola, despachante. Todas essas atividades estão relacionadas a quê? A trânsito, indiretamente, porque essas atividades estão relacionadas ao veículo. E o veículo trafega onde? Nas vias públicas. Então, a minha sugestão, o que eu já venho falando pela Câmara, é que a Prefeitura precisaria reter uma parte desse recurso próprio dela, para não depender somente de verba do governo federal e do governo estadual, porque geralmente é isso que acontece. Pede lá, o deputado faz lá a emenda, o governador fala que vai liberar o recurso, depois essa verba não vem, o município fala, não tenho dinheiro para fazer manutenção, não recebi a verba, então a verba está atrasada. E esses repasses são usados do jeito que o executivo quiser? Quando vem do governo estadual, o governo federal, vem para, por exemplo, veio R$200 mil, R$300 mil para recap. Aí a prefeitura decide em qual rua ela vai fazer esse recap. Ah, entendi. Entendeu? Então o recurso vem direcionado para isso. Né? Quando vem do governo para recap ou para asfalto. Em relação do pedágio que você falou, aí a prefeitura usa como quiser. Porque aí ela entra como recurso próprio, fonte de recurso próprio. Então ela pode usar desde para pagar o salário do servidor, como pagar despesas próprias, né? Como poderia também reter uma parte desse valor para direcionar para sinalização de trânsito. Aí entraria no que você está dizendo a questão de gestão. Porque se o dinheiro é advento do trânsito, o gestor deveria reservar um percentual para o trânsito. Exatamente. Essa é a sua opinião. Exatamente. Porque se você está tendo como fonte de receita atividades relacionadas a veículo e o veículo está relacionado ao trânsito, então você deveria utilizar uma parte disso para outras despesas, mas uma parte desse recurso que entra, reter para utilizar em pavimentação, tapa-buraco, sinalização de trânsito. E quanto a tapa-buraco também, já foi alvo de crítica minha na Câmara, e não é culpa só do servidor, mas da estrutura de recursos que colocam para ele. Porque teve várias pessoas, e eu também já presenciei isso, o funcionário de cima do caminhão dá uma pasada de piche, joga dentro do buraco e vai embora. Então assim, isso não Primeira cola. chuva leva embora. Leva embora. Então isso é desperdício de dinheiro. Então você tem que ter treinamento dessa equipe, recursos para fazer corretamente esse recap, fazer a limpeza do local onde você... Não é esse descuido com a manutenção das vias públicas. Então tudo isso, volto a dizer, passa por uma boa gestão. Quem está à frente do departamento como diretor, quem está à frente da prefeitura tem que ter essa visão, tem que separar recursos próprios, buscar recursos sim no governo federal, governo estadual, mas ter fonte de recurso próprio para poder dar essa manutenção e principalmente, quando der a manutenção, saber tirar o melhor proveito possível daquele recurso, ou seja, capacitar seus funcionários, dar recurso, equipamento, material para eles trabalharem corretamente. Eu acho que dessa forma a gente consegue dar a manutenção necessária para ter boas vias públicas e inclusive evitar acidentes, porque vários desses buracos acabam provocando acidente com as pessoas da cidade. E o que às vezes as pessoas não saibam, né, é que às vezes o seu veículo é danificado por conta de um buraco e cabe até indenização, ou Sim. que acaba deixando, né, o erário público mais prejudicado ainda. Sem dúvida. Inclusive, Quer dizer, só para ficaria mais barato consertar o buraco do que indenizar alguns veículos que por conta daquele buraco são danificados. Sem dúvida. Por exemplo, Porto Ferreira, só para dar alguns números assim, não tem números precisos aqui, mas a gente deve arrecadar hoje mais ou menos em torno de R$1 milhão, R$800 mil com as praças de pedágio ao ano e mais uns 4 a 5 milhões de PVA. Então a gente está falando num recurso que vem para o município em torno de 6, 7 milhões, que poderia uma parte desse dinheiro ser retornado em forma de melhoria no trânsito da cidade. Maguila, você disse que você queria dar um pouco mais, falar sobre o site da Câmara, como que o cidadão, o eleitor, o internauta pode se encontrar no site, que hoje está muito bem montado, o requerimento, a pauta do dia, inclusive depois os próprios programas, as próprias sessões camarárias são gravadas e disponibilizadas para quem quiser acompanhar algum projeto. Como é que está funcionando? Nós implantamos do início do ano passado para cá um novo site na Câmara, que inclusive vai de encontro com aquilo que o Reinaldo acabou de falar, da cobrança do cidadão. Então lá através do site você clica em cima da foto do vereador, na primeira página você vai ver todos os requerimentos, indicações, projeto de lei que ele apresentou. Aí você clica lá em cima do requerimento, você consegue ver a cópia do requerimento, o que ele está perguntando, o que ele está pedindo e inclusive a resposta que vem do órgão. A maioria vem da prefeitura, mas tem resposta que vem do governo federal, do governo estadual. Então aquilo que o vereador requereu de informação tem lá também a cópia na íntegra da resposta. Então é uma forma da população, primeiro, acompanhar o trabalho dos seus vereadores, isso é importantíssimo, ter acesso à informação, então você consegue visualizar o que está sendo requerido e qual foi a resposta dada. Você consegue ver todos os projetos de lei que tramitam na Câmara hoje. Então entrou projeto de lei ontem, por exemplo, entraram 3, 4 projetos de lei.
Hoje, amanhã, já é digitalizado e colocado no site. Então, qualquer pessoa que fala assim, pô, mas tem um projeto votando na Câmara? Tem, é só entrar no site, você vai conseguir ver o conteúdo desse projeto. Então, a gente procurou deixar de uma forma bem fácil o acesso à informação, tem forma de busca de informação por palavra, por bairro. Então, a gente deixou um site bastante acessível para que a população possa acompanhar. As sessões da Câmara são gravadas e também nessa primeira página você já clica lá pela data, você consegue ter acesso e ver na sua casa. Caso você não acompanhou ao vivo, porque a gente transmite ao vivo pelo site também, mas também fica gravada a sessão para você acompanhar depois e ver fala de vereador, discussões sobre alguns projetos. Então a gente procurou adaptar o site, que é www.câmaraportoferreira.sp.gov.br. Fica Contato, em dúvida, tem? é só procurar no Google a Câmara Porto Ferreira, você vai achar o site. Contato do eleitor com o seu vereador tem Tem também? e-mail, você pode mandar e-mail, fazer solicitação, reclamação, denúncia, tem acesso direto lá com os vereadores também, né? Então, um site bem assim, ficou bastante interessante, justamente para dar essa oportunidade da população acompanhar esse trabalho. E o importante dizer que a partir do momento que tem o internauta que gosta, às vezes, até de postar, né, em algumas redes sociais, ele pode, estando ali no site, até transcrever exatamente o que o vereador disse, para não dizer o que ele disse, né? Sim, sem dúvida. Eu ouvi dizer que o vereador fez, inclusive, que deu polêmica, queria até que, finalizando, você comentasse uma questão que eu até questionei o Valdir, que foi bem na semana que você falou, sobre os valores. Olha, já foi pago um tanto, falta um tanto, vai terminar, essa veio do governo, essa é recurso próprio. Então, há uma preocupação do legislador também. O que vem do Estado, o que a prefeitura está arcando e o prazo, vai ou não vai terminar? Ele disse que termina, né? Outro assunto polêmico, que é a questão da ponte, que também foi debatido aí nos vereadores, e ele acabou afirmando aqui, olha, muitas coisas já está pronto, já tem a licença ambiental, se não sair é porque os vereadores são contra. Na verdade não é bem assim, né? Na verdade não tem recurso para essa ponte. Tanto é que a própria prefeita enviou um ofício à Câmara pedindo para retirar do orçamento deste ano, porque a previsão orçamentária que estava lá, ela não era a verdadeira. Era uma previsão que já havia sido cancelada, aquela dotação em 2013, quando pediu para o governo federal, e no governo do estado não existe nenhuma previsão de recurso. Então existe o desejo. O que seria esse erro técnico, que inclusive foi dado como nota? O erro técnico é que em 2013, inclusive está registrado nos meios de comunicação, a prefeita chegou a tirar uma foto no local com uma deputada na época que esteve aqui na cidade, que ia fazer a ponte. Deu entrada no Sincov, que é um órgão do governo federal que prevê o convênio para repasse de verba, só que depois essa verba ela foi cancelada. E aí ainda continuou sendo utilizada no orçamento do município. Então, por exemplo, para esse ano 2016 não existe mais esse convênio, perdeu, foi cancelado, não existe essa verba. E também não tem no governo do estado. Então ela não teve nem como manter no governo federal, porque foi cancelado, não existia mais, e não tinha como substituir pelo governo do estado, que ela fala que conseguiu o recurso, mas não tem previsão orçamentária nenhuma. Então, assim, é uma obra necessária, nós precisamos atrás de recursos. Eu, inclusive, todos os anos encaminho pedido ao governo, pedindo recurso. Estive ano passado junto a uma audiência pública do Orçamento do Estado na cidade de São Carlos, acompanhado por 2 servidores da Câmara. Protocolei um ofício pedindo recurso para essa ponte, porque ela realmente é necessária. Mas a realidade é que hoje não existe verba nenhuma nesse sentido para realizar. Assim como a questão da Rodolfo Street, por exemplo. Uma informação que nós descobrimos semana passada com a resposta de um requerimento que a gente estava discutindo na Câmara. Aquela obra, na situação que está hoje, já foi pago por aquela obra 87% do valor de 1,5 milhão do governo do estado. Então, daquele repasse de 1,5 milhão do governo do estado, já foi pago mais de 1.300.000 reais por aquela obra. Isso documentado na Câmara. Então, agora, com mais 200 mil reais, a prefeitura vai ter que... A prefeitura não, a empreiteira ou a prefeitura, né, vai ter que concluir aquela obra. Então, o que chamou atenção é que a obra, a princípio, não parece que tem tudo isso de realização. A gente está verificando realmente essa situação. Entre outros fatos, né, que trazem esses comentários, e a população pode acompanhar isso através do site. Então, todos os requerimentos, essas respostas que eu estou falando, estão disponíveis no site. É só a pessoa entrar lá, vai conseguir ter acesso a todas essas informações. Essa ponte seria estilo minhocão, e o valor dessa ponte? Não seria estilo minhocão. Pelo que eu vi no projeto inicial que fizeram, seria estilo aqui do Cristo. Seria um aterro com uma ponte sobre o rio, né? E o valor que eles fizeram no orçamento é em torno de 3 a 4 milhões de reais. É a estimativa que eu vi nos documentos que chegaram até agora na Câmara, né?
Bom, a pergunta agora não é para o vereador Maguila. A pergunta agora é para o Luiz Antônio de Moraes, o cidadão que tem residência na região que será beneficiada por essa ponte. Isto, né, como cidadão, é benéfico ou não? Hoje, você Para o cidadão, está falando não sobre ao essa vereador. ponte sobre Santa Rosa. Ele é não só benéfico, mas necessário. Por exemplo, a Polícia Militar, ela tem que fazer hoje uma travessia, o Corpo de Bombeiros, no mínimo pelo bairro Salgueiro ali, né? Sim. Pelo Minhocão conhecido lá. Elevado Tancredo Então você Neves. tem hoje uma dificuldade tanto das autoridades de emergência chegar ao local, como de acesso à população para poder trabalhar. O Compur fez em 2007 já esse diagnóstico. O Compur é o Conselho Municipal de Políticas Urbanas. E quando em 2007 já teve esse diagnóstico, foi incluído no plano diretor a necessidade dessa ponte. Então muitas gestões já se passaram, muitos prefeitos passaram por ali, muitos deputados já prometeram e até agora, de concreto, não tem um recurso definido para essa obra. Existe sim a previsão no plano diretor, ela é necessária, mas infelizmente a verba para executar a obra não tem. Tomara que venha rapidamente, que venha logo, porque, volto a dizer, é uma obra necessária. Porém, nós não podemos ficar, como foi dito aqui pelo nosso amigo Reinaldo Rocha, Opa, obrigado, hein? com promessas, né? Eu acho que essas promessas têm que acabar. Principalmente as falsas. Eu acho que a gente tem que trabalhar com bastante transparência e dizer à população, olha, tenho condições ou não tenho condições. Por exemplo, uma coisa que eu tenho sido muito cobrado, acho que a gente tem um tempinho ainda, né, Paulo? E outros vereadores também, é sobre o AME. No período eleitoral da última, em 2012, foi muito divulgado que Porto Ferreira traria um AME para a cidade. O AME é Ambulatório Médico de Especialidades, que você consegue uma série de exames que hoje a população tem que acordar de madrugada. Na campanha eleitoral, se não me falha a memória, tem uma foto, né, tem uma foto da atual prefeita em frente a um AME de São Paulo, exatamente, dizendo que viria para Porto Ferreira. Exatamente. Inclusive faz parte não só das promessas de campanha, mas está mencionado lá no plano de governo dela. Isso está registrado. Só que assim, nós que estamos no meio político e já temos uma certa experiência, sabemos que é difícil trazer esse AME. Por quê? Existe um critério do governo do estado, de acordo com a população, a região. Eles não implantam um AME em cada cidade. Então, quando nós vimos isso na campanha, nós sabíamos que seria muito difícil atingir. E até hoje, ontem eu recebi uma resposta datada agora de 5 de fevereiro de 2016, da própria prefeitura, onde o item 3 da resposta, que eu fiz um requerimento, todo ano eu tenho feito esse requerimento pedindo informação. E o item 3 da resposta diz o seguinte: não há previsão de instalação do AME. E enquanto não é implantado o serviço, há um empenho da municipalidade junto às referências para atendimento de especialidades médicas em menor tempo possível. Na verdade, o que acontece? Hoje a população tem que acordar de madrugada, pegar um ônibus, ir até Américo Brasiliense ou outra cidade fazer alguns exames, que poderiam sim ser feitos aqui se nós tivéssemos o AME. Só que o que eu estou querendo colocar é justamente a promessa que é muito difícil de viabilizar. Então eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado, voltando a dizer aquela questão da acompanhar o trabalho, ver quais são aquilo que está sendo prometido, aquilo que está sendo proposto, porque tem certas coisas que a gente tem que trabalhar com muita transparência. Eu acho que uma o coisa é dinheiro... você dizer assim, eu vou buscar, eu vou tentar essa alternativa. Outra é você dizer que vai fazer. Sem dúvida. Eu acho que o dinheiro que é gasto com o transporte para cidades vizinhas do médico dava para fazer esse AME, não dava? Se não o AME, pelo menos assim, melhorar um pouquinho alguns exames serem feitos na cidade. Sem Por dúvida. exemplo, nós estamos lá com aquela prédio da UPA, né? Lá que eu já mencionei, parado. Nós temos um raio-x que disse que vai ser instalado lá, mas até hoje está na caixa, desde 2011. Então, Maguila, aí Então, é que entra essa aquela questão, situação né? E a que... gente não está aqui para polemizar e nem vamos criar um debate. Mas, por exemplo, o diretor de saúde esteve aqui a semana passada dizendo que é mais barato mandar o paciente para fora do que, às vezes, custear por aqui. Então, é isso que inclusive, eu fiz essa mesma pergunta. Falei, não, mas fica muito mais fácil, porque tem carro, tem a manutenção, o motorista... O que não tem também, né? Não né? tem essa manutenção que está sendo falada também, né? Exatamente. Quer dizer, então vem a ambulância nova. Mas tem aqui o CDI, que é referência, inclusive, regional. Será que não fica mais barato? E a questão de humanidade, de levar o paciente de madrugada, sair para lá. Mas ele disse que fica infinitas vezes mais barato ainda a locomoção. Mas eu acho que não é só... isso que acho que é importante, a participação do vereador. Sim. Porque ele tem dados oficiais de números. Sim, e não é só a questão de ser mais barato, você tem que ver aquilo que traz menor risco, por exemplo, do transporte, viagem. Então tem uma série de situações que você tem que avaliar. E eu acho que a prefeitura tem que procurar, se não fazer 100% na cidade, mas começar a cada ano
começar a trazer um pouco desses exames que não tem um alto custo tão grande para Porto Ferreira. E para isso precisa ter um planejamento orçamentário e financeiro nesse sentido. Né? Ok, então. Maguila, obrigado por ter vindo. Semana que vem, provavelmente, só a questão de confirmação, mas dentro desta escala proposta pelo presidente do Legislativo, o vereador Rômulo Ripa. Obrigado, vereador. Parabéns pelo trabalho que vem desempenhando. Sucesso aí nesses 15 anos frente ao Legislativo ferreirense. Esperamos que continue contribuindo com a cidade de Porto Ferreira. Obrigado, Paulo, Reinaldo, pela oportunidade, não só a mim, mas todos os vereadores da Câmara por esse espaço. Acho que vai ser muito importante para a gente poder ter esse contato com a população. E espero aqui ter esclarecido algumas perguntas das pessoas que fizeram, trazer um pouquinho do nosso trabalho e daquela visão que nós temos sobre o trabalho do Legislativo e do Executivo, que é muito importante para a nossa população. E a Câmara está à disposição, eu estou à disposição da população que queira nos procurar, é só ligar na Câmara, agendamos reuniões nos bairros, atendemos na Câmara, os vereadores têm total acesso aí à população naquilo que for necessário e também reforçando novamente o site da Câmara, que é muito importante para a população poder conhecer o trabalho sendo feito pelo Legislativo. Obrigado à Comunidade FM, ao Reinaldo e ao Paulo por essa oportunidade. O programa fica por aqui. Agradeço o vereador. Às terças-feiras agora o Espaço Legislativo. Todas as quartas o Espaço Jurídico com o Dr. Druziani. Amanhã ele continua o assunto Direito do Consumidor Empresarial. Na quinta-feira, a Bílio Cortez com o Espaço Mulher disse que vai ter muitas dicas importantes quinta-feira. Viu, Reinaldo? Vamos esperar. O Reinaldo volta às 3h30 da tarde com o Comunidade News e eu volto amanhã com o Dr. Druziani a partir do meio-dia. Até lá, tchau.